Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Eu quero te agradecer primeiramente pela tua confiança. Antes de começar, eu quero te convidar a ouvir essa mensagem com calma. O vídeo dessa vez vai ficar um pouquinho maior, mas escuta, não sai não. Se no final a mensagem tocar no teu coração, eu vou te pedir para você compartilhar com alguém. Mas se não fizer sentido nenhum para você, tudo bem, corre. Joga fora rapidamente na sua lixeira, amém? Antes, irmãos, da gente entrar nessa palavra, eu te convido a fazer a seguinte declaração: eu fui liberta, eu fui liberto para adorar a Deus. Aleluia, coisa linda. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Irmãos, qual o contexto aqui? O povo de Israel estava prestes a viver o maior ato de libertação em massa da história da humanidade. Coisa linda, um evento único. E esse feito inicia uma cena cotidiana, algo simples, onde um homem está cuidando das ovelhas do seu sogro. Nada de extraordinário nesse feito, irmão. Talvez fosse aquela rotina diária de Moisés e todos os dias Moisés ali, seguindo aquela atividade. Mas o desenrolar da história começa quando ele chega exatamente no monte de Deus, esse Horebe. Aí nós vemos que algo agora não mais simples do cotidiano, mas extraordinário acontece. Ele se depara com uma sarça que está ardendo em fogo, que não se consome. Olha isso, irmãos. Assim como eu e você, Moisés também foi curioso. Olha só o que diz o versículo 3 desse capítulo. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Às vezes a curiosidade, irmãos, impulsiona a gente para o extraordinário. A curiosidade tomou conta de Moisés, então ele se aproxima ali maravilhado, tentando entender o que é aquilo que ele estava vendo. Nesse momento que acontece o sobrenatural, Deus chama Moisés. Moisés, Moisés. Na língua portuguesa, esse chamado se chama vocativo. Irmãos, eu amo língua portuguesa. É um chamado enfático, cheio de propósito. Não era um eco do deserto. Era o próprio Deus chamando o homem certo na hora exata para o propósito perfeito. E o Senhor chama Moisés e diz, versículo 7, parte A e 8, parte A. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Versículo 8, parte A. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus então vai anunciar um livramento imenso para o seu povo e chama quem? Moisés. E aí ele vai no versículo 10 e faz o chamado. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu fico imaginando esse encontro, irmão. Não sei se você já viu um programa antigo de TV chamado De Volta para Minha Terra. Eu gostava muito de assistir. A pessoa ia lá, escrevia uma carta para o programa pedindo para voltar para sua terra. Geralmente pessoas que vinham muito do norte, do nordeste, né? O apresentador, então, de posse daquela carta, chegava e falava, vamos agora. A pessoa respondia, agora já? Aí ele dizia, sim, agora. Deus estava dizendo exatamente isso para Moisés. Vamos, Moisés, é agora. Isso acontece com a gente. Quantas vezes nós pensamos que não estamos prontos? E isso geralmente procede porque a gente olha o chamado de maneira circunstancial e natural. Como homens e mulheres, conforme a nossa capacidade. Conforme a força que nós temos, a sabedoria que nos acompanha, mas quando Deus chama, é porque já está tudo pronto. A gente até pode ser pego de surpresa, mas Deus não vai te chamar para te preparar, Ele vai te preparar e depois Ele vai te chamar. Assim eu penso. Eu penso que aconteceu exatamente dessa forma com Moisés, porque olha o que ele declara no versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus responde com muito amor para ele. Gente, nosso Deus é lindo. Eu serei contigo. Aleluia. Que resposta mais poderosa que existe
Irmãos, é lindo. Deus está dizendo, você pode até não ter tudo o que precisa, mas eu sou o que você precisa. Eu estou te enviando e eu sou a tua garantia. Coisa linda o nosso Deus. Irmãos, Deus nunca nos envia para uma missão sem pão, sem água, sem bússola e sem direção. Ele até pode não nos dar o mapa inteiro, revelar todas as coordenadas, mas ele mostra o caminho conforme a gente vai dando o próximo passo, no passo a passo. Ele é Deus que guia a gente, Deus que provê, Deus que garante a nossa vitória. Assim como um pai diz a um filho, vai lá filho, eu tô atrás de você. E o filho diz, papai, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo do cachorro que está ali na frente, eu tenho medo de andar de bicicleta e cair. Exemplo simples, irmãos, a título de comparação, tá? Mas às vezes nosso medo faz a gente dizer para Deus, manda outro no meu lugar, Senhor. E o pai está dizendo, vai, porque é contigo. É você que vai falar, é você que vai agir. Mas sou eu que estou com você. E assim Deus ordena a Moisés. Vai até Faraó e diz, deixa o meu povo ir para que me adore. Aleluia. Percebe o foco, irmãos? Deus não libertou o povo para que eles vivessem seus próprios sonhos. Não foi para aquele povo desfrutar de riquezas, de posses. Não. A libertação tinha um propósito, a adorar a Deus. Coisa linda. Faraó estava tão obstinado, tão cego pela própria adoração, que chegou ao ponto de ordenar que não se desse mais palha para o povo fazer tijolo. Faraó manda aumentar o trabalho, endurecer ainda mais o jugo. E com arrogância, irmãos, olha a petulância desse homem. Ele declara que o povo estava ocioso, por isso que o povo clamava. Olha isso, irmão. Ou seja, menos recurso, mais exigência. Essa não era apenas uma opressão social. Era um ataque espiritual. Por quê? Se o povo está exausto e sobrecarregado, sem força, como é que esse povo vai ter energia para adorar a Deus? Vejam, irmãos, até onde pode chegar a degradação espiritual de um homem que se coloca como impedimento entre um adorador e Deus. Meu Deus, é sério. Faraó demonstrou o quanto ele estava distante do sagrado. Ele se achava um Deus. Sentava num trono de Deus, cercado de poder e de glória, mas o verdadeiro Deus estava dizendo assim, deixa meu povo ir para que me adore, irmãos. Eu vou dizer uma coisa seríssima aqui, e que Deus nos ajude. A resistência de Faraó aqui era clara. Irmãos, não era só sobre perder mão de obra, RH, recursos humanos. Alguns estudiosos vão dizer que naquela época o Egito tinha cerca de 3 a 5 milhões de habitantes. O povo hebreu somava por volta de 2 a 2 milhões e meio, mais ou menos, segundo pesquisas, entre homens, mulheres, crianças e idosos. Ou seja, mesmo que os hebreus saíssem, o que fica claro é que o Egito ia continuar funcionando. O problema de Faraó, irmãos, não era político ou econômico, era espiritual. A resistência dele não era sobre trabalho, era sobre adoração ao único que é digno. O que estava em jogo não era o número de escravos, mas o objeto da adoração. Faraó queria continuar sendo tratado como Deus, enquanto o verdadeiro Deus exigia que o seu povo fosse livre para adorá-lo. Coisa linda, meu Deus! Até hoje assim. O inimigo sabe que quando um povo adora a Deus de verdade, coração quebrantado, ele perde o controle, ele perde o território. Eu vou além, hein? Uma alma, querida, é muito importante para Deus, mas também é alvo do diabo. Por isso ele tenta impedir, por isso ele tenta distrair, desanimar, endurecer os corações, mas a ordem continua sendo a mesma para Faraó. Deixa o meu povo ir para que me adore. Já perceberam que tem lugares, pessoas e situações tão opressoras que parecem tentar impedir até a nossa adoração, nos calar? Gente que tenta, assim, sabe, um ambiente pesado, até falar o nome de Jesus parece incomodar. Às vezes é no trabalho, em casa, isso acontece, irmãos, aqui dentro da gente também. Quando a gente está cansado, as lutas acabam querendo roubar o louvor ao Deus verdadeiro, mas com essa palavra Deus vai nos ensinar que a gente tem que viver para adorar Ele em espírito e em verdade.
Deus dá 10 chances a Faraó. Ô Deus bondoso, 10 oportunidades para ele se arrepender. Mas cada oportunidade era uma rejeição à ordem divina. O coração endurecia mais e mais. Sabe o que eu imagino, irmãos? O cansaço mental e psicológico de Moisés. Toda vez que ele tinha que voltar e ficar recebendo a mesma resposta de Faraó. Não! Faraó chega ao ponto de dizer a Moisés. Acompanha aí no capítulo 5, no versículo 2. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Olha que terrível declaração, irmãos. Ele diz: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Isso ensina pra gente algo importante. Deus sempre avisa antes de agir. Ele é longânimo, paciente, cheio de graça, mas não abusa não. Chega um momento em que ele diz: basta. Quando a gente rejeita as suas ordens, infelizmente vamos sofrer as consequências. Isso não é só apenas nós não, irmãos, mas quem está sob a nossa influência. Observem, irmãos, que a desobediência de um homem afetou uma nação inteira, inclusive a sua própria família. Mas do mesmo modo, a obediência de um só homem libertou um povo inteiro para adorar o verdadeiro Deus. Coisa linda, Jesus, é emocionante. Deus continua fazendo esse chamado não apenas para Moisés, mas para mim e para a tua vida. Talvez ele esteja dizendo assim para você: filho, filha, vem agora, eu quero te usar para libertar, para curar, restaurar, para conduzir vidas à adoração. Você pode até dizer: mas quem? Eu, Senhor, quem sou eu? Deus está respondendo para a gente através da sua palavra: eu serei contigo. Não é sobre a sua força, mas é sobre a presença dele, sobre a sua e sobre a minha vida. Não é sobre liberdade humana, é além, é sobre adoração divina ao Deus verdadeiro. Não é apenas sair do Egito, é sobre ir ao encontro do Deus que desce para nos libertar. Porque não adianta a gente sair do Egito, irmãos, e fora dele, lá na terra, que mana leite e mel, esquecer de quem nos tirou do Egito e nos conduziu até lá. A verdadeira liberdade não está em mudar de lugar, mas em permanecer na presença dele, na presença de quem nos libertou em qualquer lugar dessa terra. A terra que manava leite e mel era uma bênção, uma promessa? Sim, mas o foco não era a terra, era a adoração na terra. O centro do plano de Deus era o altar, não o conforto. Onde quer que nós vamos, onde quer que a gente esteja, o nosso propósito é adorar a Deus. Que nada nem ninguém impeça a nossa adoração, irmãos. Eu desejo que a bênção do Senhor te acompanhe, assim como aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe e te conceda verdadeira adoração. Quer Faraó ou não, continue adorando ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, ao Senhor Jesus.